Assista como foi a palestra do Mauro Lúcio Costa, nosso conselheiro do projeto Fazenda Planejada. Mauro é pecuarista, mentor e conhece na prática como o pecuarista pode planejar e buscar uma melhor produtividade na fazenda. Esse evento foi o lançamento do projeto Fazenda Planejada, que teve como palestrante também outro grande conselheiro do projeto, Dr. Vinícius Borba. O evento contou com pecuaristas de Rondon do Pará, além de parceiros e amigos. Acompanhe em detalhe, então, como foi essa palestra do Mauro Lúcio Costa. É um prazer enorme estar aqui em Rondon, né, e principalmente a presença aqui da Cristina e falar sobre o que ela tem feito, né? Ela é uma voz mesmo ativa na FAEPA e em Brasília também. Ela tem trabalhado muito em prol, né, do produtor, de melhorar, de conseguir coisas para o setor. Eu venho aqui com outro propósito, né? Nós falarmos mais de pecuária, embora essa pauta que o Vinícius colocou e o que a Cristina falou realmente é uma realidade. Estamos passando momentos muito difíceis, né, no negócio, na atividade, e tem pessoas igual o pessoal, né, da FAEPA, em nome aqui da Cristina, que tem trabalhado muito nessas questões, ver o que pode melhorar. E eu venho aqui trazer soluções que a gente pode fazer dentro do dia a dia. O que a Cristina tem feito muito é o que a gente fala da porteira para fora. E eu venho trazer aqui para vocês algo que a gente tem que trabalhar também da porteira para dentro, tá? Então eu fui convidado como conselheiro, fiquei extremamente lisonjeado com o convite e topei. O Rodrigo é um amigo, eu tenho vários amigos aqui em Rondon, inclusive amigos muito antigos, né, de amizade de longo tempo, e então para mim foi um privilégio vir aqui. E eu tenho um movimento que chama Pecuária sob Princípios. Então, tudo que antecedeu até a mim foram falando de regras. As regras só foram criadas porque os princípios foram quebrados, né? Então, quando a gente trabalha sobre princípios, e os princípios eles estão no livro, né, que é o manual do fabricante. Qualquer equipamento que você compra, qualquer coisa que você compra, tem lá o manual do fabricante, né? Então, se você compra um celular, você abre a caixa, tem um manual do fabricante. O que é o manual do fabricante? É a ideia do cara, para ele desenvolver aquele produto. Então, tem tudo ali escrito como se usa aquele produto. E a Bíblia, ela é o manual do ser humano, que Deus fez e escreveu. Esse manual foi escrito para poder saber como que a gente faz as coisas. Ou seja, se nós estivéssemos trabalhando nesses princípios, nós não precisávamos de Constituição, nós não precisávamos de nada. Porque só os 10 mandamentos já estão falando tudo que nós não precisávamos de ter mais nada. Mas como isso foi quebrado, né, pelo ser humano, então aí foram criando as regras. E engraçado que as regras, elas são muito difíceis, e como o doutor Vinícius colocou, e como todo mundo coloca, e a regra é o seguinte: quando ela não é cumprida, eles vão lá e colocam outra regra. Uma coisa, todos nós sabemos sobre o Código Florestal, e todos nós falamos, né, da dificuldade, que é um código muito rígido, mas nós temos, por exemplo, o TAC da carne, a moratória da soja. Essas coisas são muito mais rígidas do que o Código Florestal. Então, se você for ver os embargos, né, por PRODES que o TAC traz, ele é muito pior do que o Código Florestal. O Código Florestal fala que a área fica embargada só a área que está o desmatamento. Nós temos propriedades aqui mesmo de Rondon que o cara tem 4.000 hectares, tem 7 hectares de PRODES e os 4.000 estão embargados. Isso por causa do TAC. Então, a regra é isso, a regra ela é difícil. O princípio é um estilo de vida. Então, por exemplo, na rastreabilidade eu uso da mesma coisa. O princípio da rastreabilidade é a gente conhecer o rebanho. Você vai conhecer seu rebanho individualmente. E isso a gente já faz, tem gente aqui que já foi tirador de leite,
A gente já no gado leiteiro, nós conhecemos todos quem que é essa vaca, quem que é a mãe dela, quem que é a avó dela. Isso é a rastreabilidade. Para o produtor é isso, é você conhecer o seu rebanho, você individualizar o seu rebanho. Tá? Para quem compra, eu já comprei gado aqui há mais de 20 anos atrás, do Fernando, eu sempre comprei gado aqui, ou seja, eu tenho um histórico dos clientes, né, dos meus fornecedores, na verdade, não clientes, dos meus fornecedores, quem fornecia melhor, quais os animais, o Zé Altino também daqui tinha um gado fantástico, e por várias vezes, né, eu tinha um ranking dos melhores fornecedores, quem me fornecia um gado melhor. Por quê? Porque eu sempre tinha, não é rastreabilidade, mas é identificação animal, o controle dos meus fornecedores. E o Zé Altino foi por vários anos consecutivos, foi quem ganhou o prêmio de melhores animais de ganho de peso e rendimento de carcaça. Então é uma coisa que eu sempre fiz, mas pelo princípio. Ou seja, quando você faz pelo princípio, você é remunerado, tá? Quando você não é pelo mercado, é pelo teu negócio, porque você entende melhor, você conhece melhor quem fornece. Então, o meu trabalho é trabalhar sobre princípio e não sobre regras. Eu queria iniciar aqui com uma coisa que a Cristina falou, né, sobre comunicação. E esse é um princípio que nós falhamos muito. E como ela colocou, concordo plenamente com tudo que ela falou, mas eu vou falar em uma outra parte da comunicação. É o que a gente comunica do nosso negócio. A maior parte de nós falamos mal do nosso negócio. Então ontem eu estava em São Paulo em uma reunião e com investidores e eles não entendem por que tem tanto dinheiro para a agricultura e não tem para a pecuária, de crédito, com mais facilidade e tudo. Mas é porque a maioria de nós falamos mal dos nossos negócios, da pecuária. Nós temos um problema de sucessão. E muito aqui a sucessão é porque nós falamos mal do nosso negócio. Sabe aonde que nós falamos? Sempre na mesa nossa, na mesa onde a gente vai alimentar, ou seja, durante a noite ou durante as refeições, nós chegamos lá e falamos. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que eu estou ajudando ele numa mentoria sobre sucessão e eu participei disso e ele, depois de um jantar na casa dele, e no outro dia ele estava me falando que os filhos não estavam querendo o negócio de fazenda, de pecuária. E ele não sabia por quê. Eu falei, eu sei, eu vou te falar. Aí ele falou, mas o que foi? Eu falei, você viu a sua conversa ontem no jantar? Ou seja, ele fica muito pouco em casa, a família mora em Belém, ele tem fazenda em Paragominas, passa a semana, quando chega o final de semana, num jantar, a esposa chama ele para poder fazer uma viagem, aí ele não tem tempo e nem tem dinheiro. Ou seja, na Bíblia fala que os filhos dos filhos são a coroa, né, o pai, são os filhos, ou seja, os netos é que é a coroa da pessoa. E a paixão dos filhos são os pais. Salomão fala muito sobre isso. Ou seja, um filho é apaixonado pelo pai. O filho vê no pai o maior herói. Quando o filho vê num pai que o pai está sofrendo, que aquele negócio não é bom, o que o filho toma? Raiva do negócio. E isso começa desde cedo. O menino vê, né, a família vê esse sofrimento do pai e o pai sempre falando que não tem dinheiro. Então, essa comunicação nossa, nós precisamos de mudar. Nós precisamos de falar diferente dos nossos negócios, porque nós estamos tendo problema até em sucessão por causa dessa comunicação, que dirá a outras coisas. E aí nós vamos lá na palavra e está escrito em Isaías 55, Isaías um profeta, 55:11, ele fala, assim também é a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz tudo o que eu prometo.
Então, gente, toma cuidado porque palavra tem poder. Aquilo que a gente fala é o que volta, é tudo aquilo que a gente promete. Em Provérbios 18, 21 está escrito: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Ou seja, é só a gente comunicar bem, é a gente falar bem e nós seremos bem recompensados. Bom, para falar em pecuária, então, nós vamos aqui trabalhar e falar um pouco sobre os modelos existentes, né? Nós vamos falar só sobre pecuária de corte, embora hoje eu não sei, mas Rondon já foi uma bacia leiteira grande, hoje eu não sei como que está, mas vamos falar só sobre pecuária de corte. Então, são os modelos. Você tem cria, que é da reprodução, né, e até o crescimento do bezerro até a desmama. A recria, que é a compra desses bezerros de desmama e venda de garrote. Aí você tem recria e engorda de macho, que é compra desses bezerros e venda de boi gordo para o frigorífico. Temos recria e engorda de fêmeas, né, que são compra de bezerras e aí vende vaca para o frigorífico. E temos o ciclo completo, que é quem faz isso tudo. Então esses são os modelos, né? Cada um tem cada um tem o seu, e todos eles são bons, dependendo daquilo que a gente vai falar. Eu vou focar e passar um pouco rápido, porque cada tópico desse tem assunto para um dia, né? Mas eu vou passar rápido. Qualquer um de vocês que quiser fazer a pergunta, ou na hora, ou depois, não tem problema, vocês podem ficar à vontade para poder fazer a pergunta, mas nós vamos falar muito sobre 4 pilares. E de tudo que eu tenho conversado tem uma pessoa que eu gosto muito, chama Antônio Schacker, do Instituto Integra. Ele é um cara que trabalha bem com números e a gente tem conversado muito muito sobre isso. E a diferença que são os 4 pilares que fazem maior diferença na atividade de pecuária. É o ganho de peso diário, o custo mensal por animal, a taxa de lotação e a comercialização, ou seja, o preço de venda. Então, desses 4, aliás, nós temos 2 que a gente tem um poder muito grande sobre eles, que é a taxa de lotação e o ganho de peso diário. Depois você tem o custo mensal, que você tem um poder também, mas nem tanto, né, que a gente não manda no preço das mercadorias. E o último, que é o preço de venda, que infelizmente é o que nós menos mandamos e temos poder sobre ele. Na minha visão, a taxa de lotação é o mais importante de todos eles e ele influencia sobre todos eles. Em alguns mais, em outros menos, mas a taxa de lotação influencia sobre todos eles e quando eu for falar dela, eu vou falar especificamente disso, tá? Então, bom, como a fazenda planejada, essa é a minha fazenda, também foi bastante planejada. Eu acho que isso é fundamental, como que você vai fazer as divisões, como você vai fazer a distribuição de água. E embora as coisas evoluem muito, né, e eu sofri muito, mesmo planejando, ao longo dos anos, eu tive problemas porque grande parte das minhas divisões aqui, por exemplo, é uma área de manejo que a gente chama, o praça de alimentação. Então, esse módulo, quando foi criado, isso é um módulo, ele tem 25 hectares, e aí quando eu comecei, ele trabalhava só com 25 cabeças. E hoje, né, ele trabalha normalmente com 400. Então, essa área, a praça de alimentação, o tamanho do tanque, a bitola do cano, então essas coisas foram tendo que mudar tudo ao longo do tempo, porque a gente foi aumentando a produtividade. Ou seja, a experiência que eu tenho hoje para poder falar, para mentorar pessoas, está nisso, porque eu paguei muito caro por todas essas coisas ao longo dos anos. Fui taxado de louco por muito tempo, sofri hoje, com palavras de hoje, sofri muito bullying
porque esse trabalho começou, essa fazenda, desde 97. A partir de 2002 eu comecei a fazer um trabalho diferente. Muitos me entenderam muito errado. Essa fazenda, na época e até hoje, ela tem 80% de floresta e só tinha 20% aberto. Mas não por ambientalismo meu, a maioria das pessoas acham isso e sou taxado disso, mas não importa, para mim o que importa é o que eu penso de mim, não o que os outros falam de mim, isso aí para mim pouco importa, mas porque eu passei por um processo de 97 para 2002, ela começou a entrar num estágio de degradação, e aí eu não quis abrir novas áreas e quis melhorar, achar um jeito de manejar, de melhorar isso. Então eu fiz um planejamento para as divisões e aí ao longo dos anos isso foi dando resultado muito bom e aí eu fui redividindo e fazendo sempre fazendo para aumentar a produtividade. Acabou que realmente implantou a lei dos 80%, aí eu não tive mais condições realmente de desmatar, e aí acabei ficando com um negócio de 80% de reserva e 20%. Não por ambientalismo, não por isso, mas a oportunidade que ficou para mim foi só essa. E aí eu fui muito... As pessoas não sabem aquilo que a gente passa, né? Só o que a gente passa, só a gente sabe mesmo. Mas eu tive muito problema de ameaças de invasão da minha área. E naquele tempo, 2004, 2005, todos vocês sabem disso, todos vocês viveram isso sobre invasão e que a gente não tinha apoio. Nós tivemos muito problema. E a única solução que tinha para mim, não sei se era solução, mas a única oportunidade que eu tinha era de divulgar realmente na mídia que eu tinha 80% de floresta e 20% de pasto. Ou seja, se eu fosse atacado, governo nenhum ia me ajudar, mas a mídia seria um lugar aonde eu poderia recorrer. Então as pessoas me perguntavam e eu nunca deixei de falar. Não falar que aquilo que era o certo ou que é o errado, isso é uma lei. Não fui eu que a fiz, nem participei, né? Mas ela é uma lei, é uma legislação, eu apenas respeito aquilo que tem que ser respeitado e usei isso para a proteção do meu patrimônio. Isso aí eu sempre usei, nunca deixei de falar que tinha isso. Mas o que resta é o seguinte, aonde eu posso produzir, e aí eu fui produzir, fui trabalhar, e é sobre isso que a gente está falando. Então, sobre planejamento, por várias vezes foram feitos os planejamentos, eu aprendi muito, e o meu aprendizado, infelizmente, ele trouxe muitas pisaduras para mim, eu tenho muitas feridas para poder fazer esse aprendizado, ou seja, eu paguei muito caro para esse aprendizado, né? Então, sobre essas questões de divisão, então eu fiz, em momentos eu fiz mais do que eu devia fazer, então fiquei descapitalizado, trabalhei muito com gado de sociedade, é um modelo de financiamento muito ruim, então eu já sofri de todos os pontos. Por isso eu me sinto apto a poder aconselhar pessoas, né? Eu tenho visto muito as pessoas sempre fazendo e falando sobre crítica construtiva. E sempre as pessoas chegam em mim para falar sobre crítica construtiva. A crítica é algo que eles vão falar, algo que passou. Então pouco adianta as críticas. Agora, o que resolve muito são conselhos. Conselhos é aquilo que vai acontecer. Então você, como eu chamo aqui, conselheiro, é justamente por isso. Quem te aconselha, pais, os pais são grandes conselheiros, né? Então a gente ter isso, conselheiros, ele vai te proteger de algo que te aconteceu. Muitos que se fingem amigos falam em crítica construtiva, mas isso na verdade é só para, eles querem tirar uma casquinha, né? Bom, a primeira coisa que nós precisamos e que nós vamos falar muito sobre isso, e principalmente, né, da fazenda planejada,
Isso aqui, quando eu li isso aqui na Bíblia, eu vi que realmente esse manual, tem gente, não sei, não me lembro a pessoa, mas que falou que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã, né? Então isso aqui, para empresários, para essas coisas, eu nunca vi nada tão útil, né, e tão coisa como isso. Está escrito em Abacuque 2:2, então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Tem versões da Bíblia que fala que a pessoa passar correndo, ela consegue ler. Ou seja, nós precisamos de saber e de entender como que nós ganhamos dinheiro no nosso negócio. Isso tem que ser muito claro. Isso tem que ser muito claro, não só para mim, mas com todos que trabalham, com todos que participam do processo. E aí, todos devem compreender bem qual é a sua visão para que possam divulgar a sua missão. Ou seja, visão é algo de futuro. Visão não é aquilo que você enxerga, e sim aquilo que você crê. A visão, o que você enxerga é vista. Não confundam vista com visão. Vista é o que nós estamos vendo hoje. Visão, ela está no futuro. A visão é aquilo que você crê. Então você tem que acreditar nisso. E muitos de nós, né, às vezes não conseguimos falar com as pessoas que trabalham conosco sobre a nossa visão. E aí fica difícil de você passar para eles qual que é a missão, né? Ou seja, ao longo do eu vou falar sobre como que a gente ganha, de que maneira que nós vamos ganhar o dinheiro, de que maneira que nós vamos produzir e fazer dinheiro dentro do negócio. Às vezes as pessoas sentem receio de divulgar amplamente a nossa missão, aquilo que nós estamos fazendo hoje, pois não conseguem ver claramente aquilo que dizemos, que é a nossa visão, o nosso futuro, aonde nós queremos chegar. Então isso aqui tem que ser muito claro para nós e para quem está envolvido no processo, né? Nós precisamos de ter muito isso aí. Bom, então partindo disso, nós vamos falar primeiro sobre o ganho de peso, né? O ganho de peso diário. A mesma importância, não vou dar tempo de falar isso, mas o ganho de peso diário, a mesma importância que ele tem para o macho, ele tem para a fêmea. Nós temos trabalhos já feitos que fêmeas que estão ganhando peso bem, a taxa de prenhez é muito maior do que as outras. As fêmeas ganhando peso no último terço de gestação, os bezerros nascem em uma outra condição, coisa muito melhor. Fêmeas ganhando peso no último terço, aí já é a ciência que fala sobre a criação de células de marmoreio no bezerro, né? Então, para poder fazer o bezerro que está na barriga dela. Então, ganho de peso é essencial para qualquer categoria ou seja para qualquer animal. Tá? Então, nós vamos ver aqui, Então, essa questão do bem-estar animal não é nem o que eu digo, é o que está na palavra. Lá está em Provérbios 12:10, está: os bons cuidam bem dos seus animais, porém, os do coração dos maus é cruel. Cuide bem das suas ovelhas e do seu gado o melhor que puder. Bom, aqui eu estou usando esse preço aqui, talvez isso tenha mudado tanto, né? E na época da inflação, ele mudava sempre para cima. Eu cansei de ver boi de manhã um preço e de tarde outro preço. E nós acostumamos muito isso, sempre essa mudança era para cima, né, subindo. Mas infelizmente, acho que nos últimos talvez 2 anos ou 18 meses aí, nós só estamos vendo essa mudança aí para baixo. Confesso para vocês que essa apresentação eu fiz já deve ter mais ou menos uns 3 meses. E aí esse preço aqui de R$ 7,90 é R$ 228 arroba com 52%. É o número que eu trabalho, sempre é 52%. Eu nunca tenho rendimentos aí melhor do que esse.
Tudo que eu vou falar para vocês é a pasto, não tem atividade de confinamento, nada disso, é gado engordado a pasto. Tem um pouco de suplementação, nada de TIP, nada de suplementação muito alta, é muito pouca coisa disso aí. É um gado a pasto, com um pouco mais, às vezes, de proteinado, algo em torno de, no máximo, talvez 5 ou 6% do rebanho chega a comer, num período aí de 20% da vida dele, come 2 quilos. Muito pouco gado faz isso. Né? A maioria é trato mais barato. Então aqui a gente fala, né, de um boi de R$ 228, com 52% ele dá R$ 7,90. Esses números são os meus. O que interessa aqui é a conta. Então, se você compra com 250, você põe com 250. Se o preço que você compra é outro, você coloca o preço. O negócio é a fórmula, né? Mas esses são os meus números, é para a gente chegar em um denominador comum só para vocês entenderem o processo. Então a gente está comprando bezerro aí algo em torno de R$ 7,50, o boi gordo de 530 quilos de R$ 7,90. Então eu apuro R$ 4.187 num boi e compro um bezerro por R$ 1.725, ou seja, o lucro bruto é R$ 2.462. Isso aqui é a média, né? Então o que eu faço? Eu faço 300 quilos. Qual é o meu negócio? É botar 300 quilos num boi. Esse é o negócio que eu faço, é onde eu trabalho. A média no estado, e eu acho que também a média no Brasil, é algo em torno disso, 330 gramas. Tá? Então, para eu fazer esses 300 quilos, produzindo 330 gramas por dia, eu gasto 909 dias. Tá? Um custo de R$ 2,50 por dia, isso dá algo em torno aí de R$ 76 por cabeça mês. Tá? Eu gasto R$ 2.282,50, ou seja, sobra R$ 179,50 por animal. O que eu mudei aqui? Saí de 330 gramas para 500 gramas. Mais nada, só melhorei o 500 gramas e eu vou mostrar para vocês como que faz isso, como que faz essa melhora. Não é em cima de suplementação, é só em cima de manejo, tá? Então, para 500 gramas por dia, eu gasto 600 dias, dos 2,50 gasto 1.500, ou seja, já sobra R$ 962 por cabeça. Essa é a minha meta, é o que eu procuro trabalhar, 650 gramas, então eu gasto 461 dias, aí gasto 1.152, sobra R$ 1.309 por cabeça. Né? Então é o mesmo negócio, se eu produzo mais, se eu boto mais ganho de peso diário, eu deixo de ganhar R$ 179,50 para poder ganhar 1.309. Para quem acha que isso é muito, vocês ainda não viram nada. Como diz o meu professor, isso aí é só o rastro da onça. A onça mesmo vocês vão ver aqui agora. Ou seja, as 330 gramas eu ganho R$ 179 num boi, só que eu gasto 909 dias para realizar esse negócio. Ou seja, me sobra 20 centavos por dia por cabeça. Se eu passo para 500 gramas, né, ganho R$ 962, em 600 dias eu já passo para R$ 1,60 por dia. E se eu for para 650 gramas, eu vou para R$ 2,84 por dia. Bom, aqui tem muita soja, a soja está chegando e onde a soja chega, ela toma toda a pecuária. Eu quero falar para vocês o seguinte, o que a soja dá de lucro hoje? Alguém de vocês sabe? R$ 2.000, R$ 1.500, R$ 2.000 por hectare, é isso, Davi? Hein? Ah, o ANAC. Ele está achando isso aqui não tem imposto de renda, não está aqui não, o leão não está ali, ele está achando que o imposto... Bom, se você tiver, o que a gente tem que saber, aí eu vou falar para você sobre taxa de lotação. O que acontece?
Quando você melhora o ganho de peso, olha aqui para vocês verem o que é ganho de peso. Você aumentou 97% no ganho de peso. Saiu de 330 gramas, foi para 650. Você aumenta no lucro 1.320%. Com aumento de 97% na produtividade, no ganho de peso, você aumenta 1.320% no lucro. Só que o que acontece? Pela média atual, eu não trouxe nem celular, mas quem multiplica aí, Davi? Põe 0,8 vezes 365 vezes 2,84. 2,84? É, R$829 dá de lucro por hectare com 0,8. Ou seja, R$829 deve ser mais ou menos perto o arrendamento de soja. Então, mesmo você melhorando o negócio, colocando ele muito bom, ele só vai dar o arrendamento. Por quê? Porque a taxa de lotação é muito baixa. Então, se você colocar isso aqui para a taxa de lotação de 3 cabeças por hectare, você muda tudo. Põe aí, Davizão, 3 vezes 2,84 vezes 365. Já vai para 3.109. Você não tem inveja nenhuma de soja. Tem, Anax? Então, por isso que eu falo que a taxa de lotação ela é importantíssima para aumentar o lucro do negócio. Ou seja, o ganho de peso você aumenta a certo ponto, mas passar de 650 gramas a pasto, ou seja, com custo barato, né, com essa diária barata, é muito difícil. Aí é um ajuste muito fino, é coisa muito difícil. Mas então, mesmo você chegando no top, se a taxa de lotação for baixa, você não consegue competir com a soja. Então, por isso que você tem que mudar, né, aumentar a taxa de lotação. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês o que é o boi de 330 gramas, é isso aí, ó. O boi de 330 gramas, ele come isso aí. Tá certo? O boi aí de 500 gramas, ele come isso aí. E o boi de 650 come isso aí. Essa é a diferença. É o tamanho do bocado, é o tamanho do capim. O boi aí, ele não anda. Ele enche a barriga sem nem andar. Então, não é suplementação, não é nada para poder fazer isso. É qualidade de pasto. É a gente manejar melhor o pasto e colher o pasto da melhor maneira possível. Bom, até aí todo mundo entende? Tá tudo certo? Então tá bom. Então agora nós vamos falar da taxa de lotação no efeito do ganho de peso. Ou seja, como que a gente, porque a taxa de lotação alta, você viu que você aumenta o lucro. Mas normalmente a gente não adianta aumentar a taxa de lotação. O que faz você aumentar a taxa de lotação é você produzir mais capim. Ou seja, tem que ser taxa de lotação ajustada. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, taxa de lotação alta, Salomão. Hoje a gente tem dificuldade, tem fazendas, né, que eu converso com as pessoas, que eu vou fazer mentoria para elas, e elas acham muito difícil, praticamente impossível fazer silagem. É um negócio do outro mundo. Fazer feno, ninguém nem fala. Quem falava em fazer feno aí, ó? Isso é Salomão falando isso aí, ó. Quando o feno for retirado, surgem os novos brotos e o capim da colina for colhido. Salomão já manejava, gente. Já manejava pasto, já fazia tudo. Viu, anjo? Quem trabalha sua terra terá fartura de alimentos, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Em Hebreus 6:8 está lá. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Então, assim,
trabalhar a terra, melhorar pasto, fazer... isso já tem muitos anos que as pessoas já falam sobre isso e trabalham, então tá na Bíblia. E isso é Antigo Testamento, hein? Então, agora, eu vou falar para vocês o ajuste de taxa de lotação. Isso aqui é taxa de lotação, tá? O ganho de peso diário, a quantidade de chuvas e qual trimestre que foi e a produção por hectare, tá? Então, a taxa, isso aqui é o primeiro trimestre, ou seja, janeiro, fevereiro e março, isso é do ano de 2023, o ano passado, tá? Então, a taxa de lotação de 4,12 cabeças, isso aqui o ano passado estava trabalhando só com fêmeas, isso aqui eram fêmeas, 545 gramas de ganho de peso, nesses 3 meses, né, choveu 1.559 milímetros, então a produção por hectare foi de 6,74 arrobas. O segundo trimestre, a taxa de lotação 3,77, 517 gramas, você veja, choveu a metade. Ou seja, aqui a taxa de lotação era para ter diminuído mais um pouco, tá? Então, por isso que diminuiu o ganho de peso. Você vê que choveu bem menos, choveu a metade, né, no segundo trimestre, e o problema aqui foi o seguinte, foram os meses de junho e um pouco de maio. Meados de maio, né, a partir do dia 15 de maio, o tempo levantou muito e o mês de junho também já não choveu nada. Então a gente vê que no trimestre já caiu pela metade. Tá? No terceiro trimestre, esse foi muito seco, só choveu 43 milímetros, ou seja, praticamente não choveu nada. E a gente já vindo de um mês de junho, já com pouca chuva. Aí baixa a taxa de lotação para 1,91. O ganho de peso melhorou porque aumentou um pouco a suplementação, então aumentou o ganho de peso, mas produziu 3,78 arrobas. Já o quarto trimestre voltou, começaram as chuvas, aí já passou para 2,52, passou para 572, parou suplementação, é só a pasto, já choveu 395 milímetros, ou seja, 4,42 arrobas por hectare. Isso aqui vai dar perto de 21 arrobas, a produção do ano, e vai dar a média aí de 3 cabeças e pouco por hectare. Não foi um ano que eu intensifiquei, não usei nada intensificado o ano passado, então isso também é com fêmeas. Então essa foi a produtividade, né, do ano passado. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte, o que faz a taxa de lotação é o que você produz de comida. Então está chovendo, tem comida, a taxa é alta. Diminuiu a chuva, diminui a taxa. Parou de chover, diminui mais ainda. Então, aonde que nós vamos colocar o rebanho? Aí nós temos o feno que o Salomão fez lá para nós. Eu não trabalho com feno, mas trabalho com silagem. Né? Aí nós fazemos, não é confinamento, trabalho muito pouco com confinamento. Mas é uma recria confinada, ou seja, os animais mais jovens, aí a gente eleva. Outra coisa, nesses animais de recria confinada, nós tivemos 10% a mais na taxa de prenhez, principalmente na primeira dose. Pode. Aqui a maioria qual que foi a seleção aqui para poder diminuir essa parte. Essa diminuição de 4,12 aqui para 3,77, isso é venda. É gado gordo, aí você vai vendendo. Aqui não. Aqui para diminuir esse tanto, normalmente recria confinada. Fecha os animais e coloca... Aí você escolhe, né, animais normalmente... Nesse caso aqui, que era fêmea, o que eu fiz? Uma outra coisa interessante
Eu peguei os animais, aí eu volto a falar para você sobre rastreabilidade. Como que eu fiz isso aqui? São as fêmeas que estavam ganhando menos peso, eu tirei elas do rebanho, coloquei elas com recria confinada, porque essas fêmeas, elas chegaram para entrar na estação de monta em dezembro. E aí, o que aconteceu? As fêmeas que estavam ganhando menos não chegariam na estação de monta, eu coloquei elas na recria confinada, levantei, elas aumentaram o ganho de peso, aí 100% dos animais novos, eles foram para... não teve refúgio, todos eles foram para a reprodução, todos eles entraram em estação. Então, assim, se eu mostrar para vocês, tem oportunidade, eu acho que tem aqui no telefone, se eu mostrar para vocês os animais que não estavam ganhando peso bem, eu olhando, qualquer um comprava elas. São fêmeas muito boas. O que acontece? Não é só genético, tem um efeito de comportamento. Ou seja, animais que em lotes muito grandes, que eu trabalho, por exemplo, esse ano não foi intensificado, mas mesmo lotes assim, por exemplo, de 40 módulos de 40 hectares, com mais de 4 cabeças por hectare, até 5, então você trabalha com lotes de 200 cabeças. Então, normalmente, você tem animais que não... Toda vez que eu peso, geralmente eu separo em quartinhos. E o que acontece? 25% que mais ganham, aí 25 abaixo e os 25% que menos ganham. Normalmente, os 25% que mais ganham é quase o dobro do que os menos ganham. E aí o que eu faço? Eu tiro esses 25% que menos ganham e aí eu começo a tratar dela de uma maneira diferente. Na maioria das vezes tem animais que aí você descobre, animal com problema, muito é problema de casco e boca. É o mais que tem. O negócio de olhar para a barbela, para isso, para aquilo, isso não influencia nada no ganho de peso. Mas casco é muito problema de locomoção, isso influencia demais. E o comportamento. O que eu tenho visto mais, o maior volume, mais de 80% desses animais é que tem problema de comportamento. Para a gente traduzir para o nosso, são animais, vamos dizer, tímidos. E aí os outros mandam mais. Mas quando você tira esses animais e trabalha com eles diferentes, eles elevam o ganho de peso. Mais uma vez, rastreabilidade, identificação animal é para isso. O ganho é nisso aí. Até aqui tudo entendido? Tá certo, Davi? Bom, aqui nós vamos falar da taxa de lotação no impacto dos custos. E aí, na verdade, são nos custos fixos, né? Por exemplo, o que é, vamos botar aqui uma tabela aqui, o que é custo fixo, tá? Mão de obra, manutenção de pastagem, cerca, coxo de sal, curral, assistência técnica, porteira, água e o refeitório. Isso aqui eu trato como manutenção direta, ou seja, isso aqui está tudo ligado direto ao boi. Esse aqui, indireta, escritório da fazenda, veículos, casas e construções, sede, estrada, moto, isso não tem nada a ver com boi. Boi não quer saber se tem moto, se não tem moto, se tem sede, se não tem sede, não tem nada a ver. Aos outros não, coxo de sal, cerca, essas coisas influenciam no ganho de peso, na taxa de lotação. Então por isso que é separado. E aqui são as despesas administrativas, despesa tributária e despesa financeira, que também não tem nada a ver com o boi. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, esse custo aqui é por hectare, então isso dá R$ 125 por hectare por mês. Tá? Isso é um custo alto, mas o maior deles é manutenção de pastagem. Ou seja, 31% de todo o custo, 31% é manutenção de pastagem. O segundo item é 16% que é mão de obra. Ou seja, do primeiro para o segundo, o primeiro é o dobro do valor, né? O dobro do custo. Então, realmente, esse custo é muito alto. Então aí nós vamos, esse é o mais alto, né?
Aí nós vamos ver o que é manutenção de pastagem. Então está aqui, são roçadas manuais, herbicidas, defensivos, coivara, materiais diversos, calcário, fósforo, aluguel de trator de esteira, aluguel de trator de pneu, semente de capim, análise de solo, topografia e plantio manual. Ou seja, aqui, ó, esses 3 itens, que é calcário, fósforo e o aluguel de trator de esteira, ou de trator de pneu, que é para fazer as aplicações desses produtos, isso aqui vai dar 46, 47, 70, 82% do maior custo é referente à fertilidade. É o melhorar a fertilidade de solo. Então aí você vê que começa a dar pouco dinheiro para o Davi, né? Só 6,19%, 6%. Então você começa a diminuir. Mas aí, então o que eu quero mostrar para vocês é a alocação de recurso, ou seja, a maior parte do recurso vai para a fertilidade. E aí o custo por hectare é R$ 125 por mês. Aí o que normalmente todo mundo olha? Um custo por hectare de R$ 125, na média da pecuária é 0,8 cabeças, então isso fica R$ 157 por cabeça mês. É inviável isso aqui de custo fixo. Mas na verdade vocês viram lá 3,09 cabeças por hectare, então aí é R$ 40,66. Aí eu estou dentro dos 10 melhores, eu estou no meio deles aí, quando eu passo isso aí para R$ 40 de custo fixo. Ou seja, essa fazenda tem, desde 2002, eu tenho esse trabalho de melhoramento de fertilidade, né? Então, saturação de base aí em torno de 70, fósforo, assim, tudo acima de 20, para a área arenosa, né? Então é uma melhoria grande e que aí você consegue, por exemplo, se eu quero trabalhar com 5 cabeças, com 6, o maior gasto meu é em nitrogênio, porque o resto já está bem controlado, é o normalzão. Eu aqui, para poder passar para 5 ou 6 cabeças por hectare, é só usar o nitrogênio. O resto já é tudo isso aí mesmo. Então, o custo fixo, a taxa de lotação influencia demais nesse custo fixo, ela consegue baixar isso aí. Então, taxa de lotação alta, o custo por cabeça baixa, é ganho em eficiência. Então, tá tudo certo aí por enquanto? Então, vamos ver o que é isso aqui, o efeito da taxa de lotação na produtividade. Aqui nós vamos falar um pouco sobre vaca, mas muito superficial, né? Então nós vamos falar sobre vaca. Para mim hoje essa é a atividade que está mais sofrendo. Eu vou falar para vocês aqui todos, quem está recriando e engordando, hoje o negócio é muito melhor do que quando o boi estava R$300, mas é muito. Eu até apaguei os slides aqui que eu tinha feito aqui de boi de 300, quando eu estava vendendo boi de 300, mas quando eu estava vendendo boi de R$300, eu estava pelejando para ganhar R$1,50 por dia. O boi estava R$300, o óleo diesel era R$8,40. O boi estava R$300, o MAP era R$6,700. O boi estava R$300, o milho era R$100. O boi estava R$300, o bezerro estava R$420. Então, para quem faz a recria e engorda, hoje é muito melhor. Agora, quem está pagando essa conta é esse cara aqui. Ó. Esse cara aqui está pagando essa conta. E ele vai cobrar caro mais para frente. Vocês podem ter certeza que ele vai começar a mandar o boleto a partir do ano que vem, ele vai começar a mandar esse boleto para a turma pagar. Bom, então aqui, só para vocês entenderem, a taxa de lotação é o percentual de vaca no rebanho, aqui é taxa de prenhez, aqui é taxa de sobrevivência, e aí, então quando você multiplica tudo isso aqui, você vai saber quantos bezerros que você colhe por hectare. Ou seja, a média hoje, né, de 0,8 cabeças por hectare, 40% da percentual de vaca, o que significa isso?
Quando você tem um rebanho, você faz a composição desse rebanho na média, e principalmente as pessoas que têm 0,8, as pessoas que têm ganho de peso baixo, o que essas pessoas fazem? Desmama bezerro, vende um macho, a fêmea joga para quiçaça, porque ela vai demorar muito, e aí ele faz ela demorar muito mais. Então eu tenho cansado de ver em fazendas essas fêmeas irem para a primeira inseminação com 36 meses, 32, 36 meses. Então, quando isso acontece, você faz uma composição do rebanho, quem está na reprodução é só 40% de vaca. Para a gente fazer uma analogia, para você entender, acho que tudo aqui é profissional, não precisa nem de fazer isso, mas eu vou falar só para entender um pouco melhor. Se você tem uma família, um homem, né, o marido, a esposa e 3 filhos. Ou seja, a esposa cuida da casa, né, cuida dos filhos, o marido trabalha. Então, a fonte de renda daquela família é só o homem que trabalha, só ele é que traz o dinheiro. Mas todos gastam. Todos comem, todos vestem, todos usam energia, tudo, todos têm que gastar. Mas a fonte de renda é só aquela pessoa. O bezerro, a fazenda que cria bezerro é isso, ela vive, né, de vender bezerro. Então, mas quem produz o bezerro é só essas 40% de vaca. Os outros 60% tá lá no meio, lá, e todo mundo comendo, todo mundo bebendo, todo mundo fazendo tudo lá. Mas quem produz o bezerro são esses 40%. Então você tem 0,8 vacas por hectare, 40%, né, é de vaca, 75% é a taxa de prenhez, 92% é a de sobrevivência. Ou seja, quando você tem uma vaca prenha, ou 100 vacas prenhas, você desmama, elas vão a prenhez até parir, parem e amamentam até desmamar. Então você desmama 92 bezerros. O que isso dá? 0,22 bezerros por hectare. Então o preço está muito barato, mas ele aumentando vai resolver muito pouco o problema desse cara. Porque o bezerro hoje, né, se ele for para R$3.000, o faturamento desse cara vai ser R$660 por hectare. Então não é só o preço que vai resolver a situação desse freguês. O que acontece é que tem muita gente que quer vender, que quer vender produto, aí o que ele vai lá? O assunto, né? Você tem 3 assuntos com o cara que é criador, que tem vaca. Primeiro, o preço está ruim. O preço está ruim, esse é o assunto que domina, né? O preço está ruim, é isso mesmo? Tá chovendo? Não, tá seco, o negócio está seco, secou, esse ano choveu pouco, é isso, é aquilo. E a taxa de prenhez. Minha taxa de prenhez deu isso, então ele não foge muito desses 3 assuntos. Então as pessoas, elas aplicam muito a energia delas na taxa de prenhez. E para sair de 75 para 85, eu já vi gente suplementar, dar ração, fazer isso, fazer aquilo para poder aumentar, porque ele quer um número bonito. Qual o número? O indicador que ele acha bonito é o indicador da taxa de prenhez. Então ele vai em cima dele, gasta dinheiro para poder fazer. E aí essa taxa de sobrevivência, mas o que ele muda de 0,22 bezerro para 0,26? Ou seja, no dinheiro de hoje, se a gente for falar que um bezerro aí vai vender por 1.500, isso vai dar R$60 por hectare. O que você faz com R$60 por hectare? Por ano? Né? Então, você queima uma energia muito grande para aumentar isso aqui, mas que te resolve muito pouco lá no final. Bom, quando você faz isso aqui, 2,5%, 60%, como que é 60%? É aumentar a ganho de peso. Você começa a aumentar a ganho de peso, tem gente já fazendo isso aqui 80%. A maior parte, por exemplo, o Felipe Balestreri já trabalha desse jeito, que estão emprenhando animais muito mais cedo. E o que faz isso? É melhorar ganho de peso, é aumentar ganho de peso, procurar melhorar, tratar, e não é suplementação. Eu sou uma pessoa que suplemento bastante, tá?
Mas eu sou contrário à suplementação. Por exemplo, o período das águas é 0 de suplementação. É tudo linha branca. O que precisa explorar? O pasto. Explorar bem o capim. Você entendeu? Agora, suplementação estratégica. Então você precisa, em alguns pontos, né, igual eu estou falando para vocês, eu tenho que diminuir o rebanho quando começa a secar. Não é vendendo. Então aí eu pego para poder fazer essa recria confinada. Quem que eu vou pegar? É os animais que mais precisam. Então ela é estratégica. Então você começa a fazer isso aí você aumenta a quantidade de fêmeas em reprodução. Trabalho com 2,5 cabeças aqui, porque qualquer um aqui que é do Rondon, que fez conversão de floresta para pasto, qualquer um de vocês aqui trabalhou com mais de 2 cabeças por hectare quando converteu floresta para pasto. Ou seja, a natureza, Deus deu isso para vocês. O que trabalha com 0,8 hoje é só porque não cuidou disso, não manteve isso aí. Mas qualquer um, e você pode olhar, estou falando isso aqui, né, para 2,5, você pode perguntar ao pessoal da soja. Quanto que eles aumentam por ano? Em milho, lá em Paragominas, os primeiros plantios começaram em 97, 98, os primeiros plantios. Era 60 sacos. Hoje é mais de 120, 140. Então a pecuária tem muito mais tempo, então era para a produtividade nossa tá bem melhor. Tá? Mas aqui, se a gente passar para 4, nos mesmos 60, 85, 95, nós vamos para 1,94 bezerros por hectare. Ou seja, a gente sai de 0,22 para 1,94. O que ajuda? Taxa de lotação, e isso aqui é ganho de peso. Bom, comercialização. Esse é um tema bem polêmico, né? Então as pessoas falam, mas eu vou mostrar só 2 princípios bíblicos, não sou eu que estou falando, é na Bíblia, vocês podem ir lá, estão aí até o endereço que vocês podem ir lá para poder ver. Mas uma das coisas que eu vou falar, por exemplo, que a taxa de lotação melhora a comercialização, é o seguinte: todos os produtos, né, em tudo que a gente for trabalhar, tudo que a gente compra, se você compra 10 sacos de sal mineral, o preço é um. Se você compra 100, é outro. Se você compra 1.000, é outro. Se você compra 10.000, é outro. O poder de barganha, né, é muito maior, você consegue reduzir preço. Se a gente for comprar produtos, né, do Davi, é a mesma coisa. Todos eles que a gente compra, você consegue ter um poder de barganha quando você aumenta a quantidade. O boi é que é diferente. O boi, quem vai vender 10 bois, ele é barato. Quem vai vender 100 boi, paga mais. Quem vai vender 1.000, paga mais. Quem vai vender 10.000, o frigorífico paga mais. Ou seja, taxa de lotação e ganho de peso, nós vimos ali que o ganho de peso, quando eu saio de 330, que eu gasto 900 dias para vender um boi, e eu passo para 650, eu só gasto 461 dias, se eu aumento, né, de 0,8 para 3 ou para 4 cabeças por hectare, eu vou vender muito mais animais. Ou seja, de qualquer maneira, eu melhoro a minha comercialização. Eu tenho um outro volume para negociar. Né? Então, dependendo do tamanho, mas qualquer pessoa, né, por exemplo, o cara que hoje com 0,8 cabeças só tem 10 boi para vender, se ele passar aí para 4 cabeças por hectare, ele vai ter muito mais boi, vai ter a carreta fechada e aí as pessoas podem comprar de outro preço, já melhora muito. Então a taxa de lotação também, então nós já falamos que ela influencia no ganho de peso, quando ela é ajustada. Nós já falamos, quando você eleva ela ajuda nos custos fixos e aqui agora na terceira, na comercialização. Então por isso que eu acho que a taxa de lotação é um indicador que eu chamo de locomotiva. Os outros são vagões. O que a gente precisa de trabalhar
Agora, não fiquem com raiva de mim, mas vocês podem ler na Bíblia de vocês que está escrito isso aqui, ó. Provérbios 20, 14. Não vale isso, diz o comprador. Mas quando se vai, gaba-se de ter feito um bom negócio. Ou seja, comprar é que é o negócio, não é na hora de vender. Até porque, no mesmo provérbio, Salomão fala, 11, 26, o povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo para alcançar maior preço, mas a bênção alcança aquele que logo dispõe a atender o povo. E nós temos muito a política de cadeado na porteira para levantar preço e tal. Não, as palavras não são minhas, as palavras são de Salomão, então isso é bíblico. Comprar é que faz toda a diferença na hora dessa comercialização. Tá? Bom, aqui agora eu vou falar um pouco sobre a fazenda planejada, né? Você pode até já planejar, se você quiser um corredor desse aí. Tá? Então, pois é, então você já pode até planejar isso aí. Está aqui, ó, sobre consultorias e mentorias. Então, também essas orientações são provérbios, né? 13, 13. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Outro dia eu li um provérbio, é 12, 1. Não está aqui, mas é fantástico. Quem começar fala sobre o conhecimento e a repreensão. A Bíblia chama a chamada a regulagem mesmo, né, chama de repreensão. Então, quem ama a repreensão atinge a sabedoria muito mais rápido. Os ensinamentos das pessoas sábias são fontes de vida. Eles ajudam a evitar a armadilha da morte. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Nesse último aqui, quando eu era presidente do sindicato, nós fizemos um projeto lá chamado Pecuária Verde. O Davi participou, estava lá conosco, e foi uma coisa interessante na época, isso foi 2010, 2011, nós estávamos sofrendo uma pressão muito grande, né, de Ministério Público, a pressão Ministério do Meio Ambiente. O município estava embargado e as pessoas falavam muito que a culpa era da pecuária. Então nós conseguimos fazer esse projeto e nós arrumamos, eram 3 eixos. Um deles era a regularização ambiental, através das reserva legal, nós tivemos até um enriquecimento dessas reservas e as APPs. O outro eixo era a manutenção, a intensificação e manejo das pastagens, e o outro eixo primeiro era o bem-estar animal, mas depois nós colocamos como bem-estar na fazenda. Ou seja, a gente mudar isso aí, levar o bem-estar para a fazenda. Então eram 3 professores. E aí foi muito interessante que o primeiro ponto, o professor Moacir, é muito da intensificação, então é aumentar a quantidade de animais por hectare, e quando você faz isso, você aumenta o que a gente chama o tamanho do lote, ou seja, os lotes ficam grandes, lotes de 300 animais, 400 animais. Teve fazenda do projeto, igual o Gilberto, lá o Lorival Del Pulpo, que tinha lote de 900 cabeças, em um lote só, e a turma do bem-estar era contrário a isso. Aí já deu o problema logo ali de cara, né? Mas como era, né, uma multidão de conselheiros e era um projeto, então o que aconteceu? Eles mandaram alunos, ficaram 1 ano fazendo pesagens nessas fazendas para poder ver essas diferenças e, por incrível que pareça, os lotes grandes, a taxa de prenhez foi muito maior, e os ganhos de peso todos eram melhores desde que estivessem nas áreas intensificadas, porque a qualidade do capim era muito melhor. Uma das coisas é aquilo que eu mostrei para vocês, o gargalo que eu tive, é que quando a gente aumenta essa taxa de lotação e aumenta o tamanho dos lotes, nós precisamos de tomar muito cuidado com as aguadas, com o coxo de sal,
porque aí o volume de animal é muito maior. Então, o tamanho, a área de chegada no coxo de sal, a área de chegada na água, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E também, né, se for água encanada, a vazão, porque aí o consumo de água aumenta muito, então tem que ter uma vazão muito maior. Então, esses cuidados a gente tem que ter mesmo, são muito sérios quando você aumenta esse tamanho do lote, então a gente tem que estar muito de olho nisso. Outro ponto interessante foi na questão ambiental. Né? Então, quando a questão ambiental, quando o professor Ricardo Ribeiro, que cuidava disso aí, ele fazia um mapa da onde podia produzir dentro da propriedade. Mandava esse mapa para o professor Moacir. O professor Moacir ia lá e olhava no campo. Todas as áreas de APP, o professor Moacir aumentou. Era maior, poderia ser maior do que aquilo que a parte ambiental estava mandando. Então foi muito interessante isso aqui, quando nós tivemos vários conselheiros para realmente chegar num ponto certo para poder fazer. Tá? Bom, aqui vem o título, né, da fazenda, que é Fazenda Planejada. E aí ele me perguntou um dia, mas será que a gente encontra? Eu falei, a Bíblia só fala de planejamento. E tem um deles é Salomão, que é o cara mais sábio que teve, né? E um cara mais rico da história, né? Então, em Provérbios 24:6, ele fala, quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica, pois muitos conselhos... Com muitos conselhos se conquista a vitória. Então, quero te falar que você está partindo para a guerra, a fazenda planejada, a sua fazenda, você tem que considerar realmente uma guerra, aquilo que nós vamos fazer. Então, é muito interessante você ter isso, planejamento e coisa. E aqui são as palavras de Jesus Cristo, né? Em Lucas 14:28 está lá, se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não poderá terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele. Eu sou esse cara. Eu já fiz muito isso, não calcular, não planejar, e aí ficar... Planejamentos, coisas que eu estava fazendo, ficar no meio do caminho, ou custar mais do que eu estava previsto. Então esse planejamento de como fazer, e mais do que isso, é de como pagar, qual que é o retorno disso, a taxa de retorno disso, isso é fundamental. Na pecuária, é uma atividade maravilhosa, ela envolve muito o emocional da gente. A pecuária traz um lado, um envolvimento emocional, porque é uma coisa gostosa, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Eu já trabalhei com várias pessoas que eram empresários, né? Então, ele estando dentro da empresa dele, ele era um, e quando ele chegava dentro da fazenda, ele era outro, completamente diferente. Ou seja, chegava na fazenda, botava para fazer serviço, faz. Quando ele chegava na empresa, que começava a chegar as contas, ele ficava igual um doido. Não, mas isso não pode. Ou seja, nós precisamos tomar muito cuidado que as nossas decisões, elas marcam os nossos destinos. Nosso destino, ele é feito pelas nossas decisões. Aonde nós estamos hoje, foram decisões que nós tomamos no passado, que nos trouxeram até onde é que a gente está. Para onde a gente vai, são as decisões que nós vamos tomar agora, que nós vamos chegar lá. Decisões não podem ser tomadas debaixo de emoções, seja ela qual for. Eu falei para você sobre emoções alegres. O cara chega lá, fica feliz, é alegre, eu quero ver tudo e tal, e aí ele extrapola. Essas são ruins, mas tem umas que são piores, que são as decisões que são tomadas quando a gente tem raiva, quando a gente tem ódio de alguma coisa. Né? Então, essas decisões a gente não podem estar
envolvida com emoção. Nós precisamos sempre de zerar, elas têm que ser baseadas em razão. Então, para ter razão, tem que ser planejamento, tem que saber taxa de retorno, tem que saber de onde vai sair o dinheiro, quando que é, então isso tem que seguir à risca. Então, nós precisamos de fazer isso. Bom, acho que já falei demais, o doutor Vinícius já estava até dormindo ali, um sono, mas aí eu estou aí à disposição de vocês, se tiver algum questionamento, quiserem perguntar, dá para encher linguiça aí até amanhã, se vocês quiserem.